A história do Linux. Nesta seção, exploraremos as origens e evolução do Linux, um sistema operacional que revolucionou o mundo da tecnologia. Principais pontos abordados neste artigo. A história do Linux. O surgimento do Linux com Linus Torvalds. A popularização do Linux e suas distribuições. O impacto do Linux na tecnologia, com foco no software livre. Conclusão destacando a importância do Linux como alternativa viável e poderosa aos sistemas operacionais convencionais. O surgimento do Linux. Nesta seção, iremos discutir como o Linux surgiu, com destaque para o trabalho de Linus Torvalds e sua contribuição para o desenvolvimento desse sistema operacional. O Linux teve seu surgimento no início da década de 1990, quando um jovem estudante finlandês chamado Linus Torvalds decidiu criar um sistema operacional livre e de código aberto. A motivação de Linus para desenvolver o Linux veio da insatisfação com os sistemas operacionais disponíveis na época, que eram caros e restritivos. Ele queria algo que fosse acessível a todos e que pudesse ser aprimorado por uma comunidade global de desenvolvedores. Assim, Linus começou a trabalhar em seu projeto, escrevendo o kernel do Linux, que é a parte central do sistema operacional responsável pelo gerenciamento dos recursos do computador. Eu não criei o Linux pensando em dominar o mundo, mas como uma solução para um problema que eu tinha. Linus compartilhou seu trabalho com outras pessoas na internet e rapidamente um grupo de desenvolvedores se juntou a ele para contribuir com o projeto. Assim, nasceu uma comunidade ativa e colaborativa que ajudou a aprimorar e expandir o Linux. Ao longo dos anos, o Linux evoluiu significativamente, ganhando recursos avançados e sendo adaptado para diferentes plataformas e arquiteturas de hardware. Hoje, o Linux é amplamente utilizado em servidores, dispositivos embarcados, supercomputadores e até mesmo em sistemas operacionais de smartphones, como o Android. O surgimento do Linux e o trabalho de Linus Torvalds foram fundamentais para promover a ideia de software livre e código aberto, inspirando a criação de outras comunidades de desenvolvedores em todo o mundo. A jornada de Linus Torvalds. Linus Torvalds nasceu em Helsinki, na Finlândia, em 28 de dezembro de 1969. Desde jovem, ele demonstrou interesse pela programação e pela criação de software. Após concluir seus estudos na Universidade de Helsinki, Linus começou a trabalhar no desenvolvimento do kernel do Linux. Sua dedicação e paixão pelo projeto foram fundamentais para o sucesso e a disseminação do sistema operacional. A contribuição de Linus para a tecnologia não se limita apenas ao Linux. Ele também se envolveu em outros projetos de software livre e serviu como um exemplo inspirador para muitos outros desenvolvedores ao redor do mundo. Linus Torvalds. Surgimento do Linux. 1970, presente. Início da década de 1990. Finlandês. Desenvolvido por Linus Torvalds, programador e desenvolvedor de software. Sistema operacional livre e de código aberto. A popularização do Linux. A popularização do Linux ao longo dos anos foi impulsionada por uma série de fatores-chave que promoveram sua adoção global e o transformaram em um sistema operacional altamente utilizado e respeitado. Um dos principais impulsionadores desse processo foi a disponibilidade de diversas distribuições Linux. O impacto do Linux na tecnologia. O Linux se tornou muito mais do que apenas um sistema operacional. Sua história e evolução impactaram profundamente o mundo da tecnologia, revolucionando a forma como utilizamos e desenvolvemos software. Esse impacto é resultado do seu modelo de software livre, que permitiu a colaboração e o compartilhamento de conhecimento de forma global. Um dos principais aspectos que torna o Linux tão importante é o seu modelo de software livre. Isso significa que seu código-fonte é disponibilizado de forma aberta para que qualquer pessoa possa estudar, modificar e distribuir livremente. Essa liberdade possibilitou o surgimento de uma comunidade global de desenvolvedores e colaboradores que contribuem para o aprimoramento contínuo do sistema operacional. A natureza aberta e colaborativa do Linux também o torna altamente versátil. Ele pode ser executado em uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores e computadores pessoais até dispositivos móveis e sistemas embarcados.
Essa adaptabilidade permitiu a expansão do uso do Linux em áreas como servidores de internet, telefones celulares, carros autônomos e até mesmo em equipamentos médicos e espaçonaves. Seu impacto vai além do âmbito tecnológico. O Linux representa a liberdade de escolha, a democratização do acesso à tecnologia e a quebra de barreiras que antes limitavam o desenvolvimento e a inovação. A popularização do Linux também impulsionou o crescimento de diversas distribuições Linux, que são variantes do sistema operacional adaptadas para diferentes necessidades e preferências dos usuários. Algumas das distribuições mais populares incluem o Ubuntu, o Fedora e o Debian. Essas distribuições ampliaram ainda mais o impacto do Linux, tornando-o acessível a um público ainda maior. Em resumo, o Linux tem um impacto considerável na tecnologia, impulsionando a inovação, a colaboração e a liberdade de escolha. Seu modelo de software livre e sua versatilidade são características fundamentais que permitiram sua ascensão como uma das principais opções de sistema operacional no mercado. O impacto do Linux continuará a moldar o futuro da tecnologia, proporcionando soluções poderosas e flexíveis para os desafios do mundo digital. Exemplos de distribuições Linux. Distribuição. Descrição. Ubuntu. Uma das distribuições mais populares, com foco em usabilidade e acesso fácil para usuários iniciantes. Fedora. Destaca-se por ser uma distribuição mais atualizada, com ênfase em inovação tecnológica e uso em ambientes corporativos. Debian. Conhecida por sua estabilidade e segurança, tendo sido a base para várias outras distribuições populares, incluindo o Ubuntu. Conclusão. Concluiremos nosso artigo destacando a importância do Linux como uma alternativa viável e poderosa aos sistemas operacionais convencionais. Ao longo de sua história e evolução, o Linux se tornou um pilar fundamental na indústria da tecnologia, impulsionando o crescimento e a inovação. Suas características únicas, como ser um sistema de código aberto e livre, possibilitaram a ampla adoção e personalização para atender às necessidades de diferentes usuários e empresas. As distribuições Linux, com suas vantagens em termos de segurança, estabilidade e flexibilidade, conquistaram ampla popularidade e se estabeleceram como uma escolha confiável para muitos indivíduos e organizações. O Linux continuará a desempenhar um papel essencial na indústria da tecnologia, impulsionando a inovação em áreas como computação em nuvem, inteligência artificial e Internet das Coisas. Seu contínuo crescimento e desenvolvimento refletem sua capacidade de se adaptar às demandas do mundo digital em constante evolução. Portanto, é evidente que o Linux não apenas oferece uma alternativa poderosa aos sistemas operacionais convencionais, mas também moldou o panorama tecnológico atual. Sua comunidade ativa e dedicada de desenvolvedores e usuários, junto com seus valores fundamentais de colaboração e compartilhamento, tornam o Linux uma peça indispensável no ecossistema da tecnologia mundial.